Graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia. Nós estamos seguindo, quase lá. Falta pouquinho para nós terminarmos a Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 7. Hebreus, capítulo de número 7. Você é muito bem-vindo no nome de Jesus. Que bom que você veio. Nós, todas as quartas-feiras, no culto da palavra, estudamos a Bíblia. E o primeiro livro que nós estamos estudando juntos, a primeira, especificamente, epístola, é a dos Hebreus. Nós estamos no capítulo 7. Se você quiser rever as outras ministrações, você pode ir no canal do YouTube da igreja. Eu quero cumprimentar a todos aqueles que estão conectados conosco. E eu estou transmitindo também pelo meu canal do YouTube. E nossos alunos que estão lá da nossa escola de interpretação bíblica. Então, Deus abençoe a todos. São bem-vindos no nome de Jesus. Hebreus capítulo 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da guerra dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que saído dos lombos de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada. Entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Eu vou dividir o capítulo 7 em duas partes. A primeira, vamos até aqui, no versículo de número 9. E, de uma forma simples, para não sistematizar demais e não deixar muito complexo o conteúdo, eu estou criando um hábito curioso. A minha esposa está achando estranho. Mas eu levanto para estudar para o culto da palavra às 4 horas da manhã. Eu vou para a oração das 3, pela campanha das crianças e da igreja. Quando dá 4 horas eu não durmo mais. Então o que eu vou fazer? Estudar. A mente está aberta e é a nossa ferramenta de trabalho. Eu não posso jamais me utilizar da Bíblia baseado naquilo que eu acho a respeito dela. Então é aqui que está um grande diferencial. E hoje de madrugada, eram mais ou menos umas 4h12, 4 e pouquinho, eu, lendo o texto, fui fazendo as anotações da forma mais simplificada possível, para que os irmãos consigam entender toda essa proposta que envolve o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então vamos lá. Se você puder prestar atenção, pelo menos sobressai aqui toda a proposta de Deus, que em Melquisedeque, o seu sacerdócio, vai
tomando proporções sobre as tribos de Israel, e em particular sobre os da tribo de Levi. Vamos entender o que aconteceu aqui, e à medida que você descobre um pouquinho mais sobre Melquisedeque e o seu sacerdócio, você entende por que ele se tornou semelhante a Cristo, e a sombra dessa relação de Melquisedeque e Abraão apontava para a reconciliação em Deus desses dois magníficos povos, que eram os judeus e os gentios. Então, algumas coisas que a gente precisa considerar aqui no começo, por exemplo. Lembram-se, eu espero que vocês tenham lembrança de quando eu expliquei sobre o chamado que Deus fizera a Israel para que se tornasse sacerdócio universal sobre toda a terra, sobre todos os povos. E Israel negligenciou esse chamado. E é interessante que Deus não separou ou chamou Israel porque era Israel, porque não havia outra opção, ou porque era o único e absoluto e exclusivo povo. É por isso que a chamada que Deus faz a Israel tem um condicionamento nela. E quando você entende isso, faz uma grande diferença no final, na prática. Porque quando ele chama a atenção da nação e a convida para se tornar uma nação de sacerdócio universal, há um condicionamento envolvido nela. Livro do Êxodo, capítulo de número 19, versículos 5 e 6, diz assim, olha como Deus fala a Moisés no Monte Sinai e como ele considera, veja, versículo 5, agora, pois, condicional, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eu estou escolhendo vocês, condicionados em atitude, caráter peculiar, de se tornar a minha propriedade particular. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Diga para eles que eu estou dando uma opção. Eu os estou escolhendo. E eu os estou nominando como nação sacerdotal universal sobre todo o povo. O modelo de governo sacerdotal agora passa pela tribo de Levi, porque a tribo de Levi, ela surge quando a ordem dos primogênitos fica comprometida, Números capítulo 3. Então você vai entendendo por que Melquisedeque, quando o versículo 3 diz, sem pai, sem mãe, sem neologia, nem princípio, nem fim de dias. O primeiro, existe uma conexão relevante de Melquisedeque com a primogenitura direta. Ele está apontando para aquele que era o primeiro, a primazia. Aquele que daria sobre os primogênitos o direito da continuidade da herança de um sacerdócio universal. Os primogênitos falham, a substituição é a tribo de Levi, os levitas também falham. Na substituição dos levitas surge o nazireado. E Deus vai, a cada tempo, de uma forma emergente e urgente, separando um povo para que pudesse, sobre essa geração em particular, manifestar Cristo até o tempo determinado. Então, o que a gente tem aqui? O sacerdócio, esse sacerdócio de Levi, que vai se tornando um modelo daquilo que deveria ser o modelo universal, ele começa a ser comprometido, porque Israel despreza essa prerrogativa. E agora ele abre mão de ser sacerdote universal sobre todas as pessoas, sobre toda a terra, para se tornar apenas uma nação comum entre as outras, ou tal qual as outras e demais nações.
tudo estava sendo processado e nada é por acaso. Os capítulos 14 e 15 do livro do Gênesis são os capítulos mais importantes da vida de Abraão. Porque nos capítulos 14 e 15 está o mistério da antiga e da nova aliança, de todo o processo de transição, que Melquisedeque, quando chega com pão e vinho, que é a primeira ou primeiro ato de instituição da ceia do Senhor reproduzido por Cristo lá na frente, e aqui você começa a entender a figura das coisas, ele reconcilia pelo sacrifício, confissão, altar, oferta e dízimo de Abraão, ele o restitui para que então a nação ou as nações dos gentios pudessem ser contadas. Isso é simplesmente maravilhoso. Então vamos dar um pulinho lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 14, por favor. Livro do Gênesis, capítulo de número 14. Depois você pode ler totalmente em casa, você vai ler o 14 e o 15, aí você vai entender o resumo que nós fizemos aqui. Então vamos lá entender um pouquinho. Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a 20. Versículo 18 de Gênesis 14. E Melquisedeque, rei de Salém, o nome Melquisedeque significa rei de justiça. Rei de justiça. Veja que tudo aponta para a semelhança de Cristo. Esse rei de justiça, esse rei de Salém, que é aquele que produz paz, ou o rei que é como o rei que traz paz, paz sobre Salém, paz sobre Jerusalém. Então está aqui, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Por essa razão, deu-lhe Abraão o dízimo de tudo. Porque diferente do que se pregou e ensinou na lei o dízimo tornou-se um rito. Mas o dízimo não é estabelecido na lei. Ele é gerado em Abraão e não tinha significado de rito, mas de generosidade, reconhecimento e adoração. Então é antes de qualquer ação da lei. A lei apenas o organizou por rito e por comportamento religioso e até por juízo, porque a lei foi quebrada, então se estabeleceu o rito. Entendendo a questão agora, particularmente de Melquisedeque, Melquisedeque não era uma figura mística ou o imaginário de alguém, mas uma pessoa. E ele é de origem cananeia. Ele tem origem nos cananeus. E ele era rei, reinava sobre Salém, e ele recebe agora essa semelhança do tipo de Cristo pelo seu culto e temor ao Deus Altíssimo. Abraão o reconhece e então o honra por isso. Vamos considerar algumas coisas sobre essa representação de Cristo através de Melquisedeque. Então eu nominei algumas coisas. Primeiro, Melquisedeque era rei, assim como Jesus também, pela unção de Deus, tornou-se rei. Segundo, quanto à semelhança, ele não só era rei, mas o nome dele diz que ele era rei de justiça, assim como Jesus também se tornou rei como justo juiz. Ele não só era rei de justiça, como ele era rei de Salém, que significa rei de paz. E assim como Jesus, também o príncipe da paz, aquele que trouxe a paz, aquele que se tornou o doador da paz e encheu Jerusalém com paz, quando ele se manifesta entre todos. Quarto, Melquisedeque era sacerdócio do Deus Altíssimo. E esse sacerdócio que operava nele, sendo ele cananeu, ele trazia uma geração de gente que não podia ser contada. E os reconciliava na mesa com pão e vinho.
Então, sobrenaturalmente, a sombra já apontava para um sacerdócio de reconciliação e remissão de pecados, de unidade e de conexão de povos. E Abraão estava se tornando elo de conexão, por isso que todos nós somos filhos da fé de Abraão. Passamos a ter direito às promessas de Deus pela palavra, por essa graça liberada. Abraão não sabia, mas nele estava sendo conectado todas as gerações. A antiga e a nova aliança estavam passando por ele. Quinto, Melquisedeque, diz a Bíblia, que ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha referência, não tinha fim de vida semelhante a Jesus, porque a ideia que está se sugerindo aqui é que ele simplesmente existiu, ele simplesmente foi, ele se tornou a primícia, o ponto de partida, o start inicial de todo o propósito, aquele que simplesmente era pela graça e a unção do Deus Altíssimo, semelhante a Jesus. Ele era o verbo que estava com Deus, ele era, ele é o que há de vir e sempre vai ser. Então está na semelhança de Melquisedeque. Melquisedeque, ele se encontra com Abraão e, curiosamente, a primeira ceia é ministrada. E pão e vinho estão representados ali. E o significado de pão e vinho significava o processo de renovação e reconciliação. Ele estava dizendo, em breve eu vou conectar as duas alianças em um único povo, em uma única nação, para um único Deus, e a ele seja a glória para sempre. Generosamente Abraão reconhece essa ação, ele reconhece essa manifestação de grandeza, essa manifestação do Deus Altíssimo, e como expressão de gratidão e expressão de generosidade, e como testemunho de sujeição, ele entrega todo o dízimo, ele dizima de tudo, com ato de generosidade, testemunho de sujeição, gratidão e total e absoluto reconhecimento de quem aquele indivíduo, em nome de quem aquele indivíduo falava e o que aquele indivíduo representava. É por isso que não adianta discutir a questão em particular do dízimo religiosamente falando, porque não se pode discutir em um coração que não se sente grato, não está sujeito e não se sente generoso. É por isso que às vezes eu faço aquela pegadinha com os irmãos. Se você não é potencialmente generoso, mas é muito religioso, então cumpra todo o rito, pelo menos dizime. Porque tem gente que gosta de ser, pelo menos, potencialmente generoso, né? Na roupa, na Bíblia, na gravata, na postura, na atitude, na frequência ao prédio. Então cumpra todos os ritos. Então, todos os ritos também dizima. Não é? Mas a gente vai além, porque dizimar não é separar só a 10ª parte de, mas é trazer uma representação. É trazer uma representação daquilo que é na sua vida abundância, generosidade, sujeição e reconhecimento. Por que se dizimava no Antigo Testamento? Por algumas razões. Por que se dizimava? Primeiro, para manter o templo. O templo tinha uma estrutura muito grande e aquilo tinha que ser mantido com pão, com sacrifício, com animal, com incenso, com fogo, com pães asmos e com tudo mais. Por que se dizimava? Se dizimava porque quando Deus distribuiu as tribos, todas as outras 11 tribos queriam viver da terra. Mas a única tribo que dava sustento à ideia do sacerdócio, daquele que manifestaria a adoração e o propósito de Deus, os levitas, que tinham como porção e herança o Senhor, todas as outras tribos mantinham a tribo dos levitas, que cuidavam do prédio, que cuidavam do templo. Por que se dizimava no Antigo Testamento? Se dizimava para que houvesse um depósito para suprir viúvas, pobres,
peregrinos, estrangeiros, moribundos e miseráveis. E por que se dizimava no Antigo Testamento? Deuteronômio 14, se dizimava para celebrar, quando a Bíblia diz, dos teus dízimos, trazei ao Senhor no lugar em que você fizer o nome dele ser glorificado, e do restante coma, porque se dizimava para fazer uma festa de comunhão e abundância, porque a generosidade e a fartura da festa estava dizendo, Deus cuida de nós em todo o tempo, Deus cuida de nós em todos os anos, Deus cuida de nós em todas as épocas. Então significa que não há o que discutir. Dizimar e ofertar é ato de generosidade. Generosidade não é fazer o que você não pode, é fazer o que você pode fazer bem feito. Você entendeu até aqui? Diga graças a Deus. Algumas pessoas se sentem não muito ocupadas na casa de Deus, acham que servem tão pouco, né? Ontem nós estávamos aqui conversando com os voluntários, tivemos uma linda reunião, convocamos algumas pessoas, 42 voluntários para servir a igreja, recebemos 38 deles. Foi assim muito especial. E conversarmos sobre essa questão de generosidade, questão de serviço, questão de disponibilidade. E a Bíblia diz que um dia, um certo doutor da lei, fariseu, né? Doutor da lei, chegou para Jesus e disse assim, Jesus, como é que faz? Como é que a gente consegue? A nossa relação contigo se mede como? Porque o meu alvo é a vida eterna. Olha que coisa interessante. Sabia que no fundo, todos aqui estão, de alguma forma, esperando a vida eterna? No fundo, é isso que você espera. Porque você sabe que a vida é como um sopro, não é? Ó, hoje está e amanhã já não está mais. E aí? Onde você vai passar a eternidade se Deus pedir a sua alma esta noite? Chega o doutor da lei, curioso como eu e você. Senhor, Jesus, como é que a gente herda a vida eterna? E aí Jesus diz assim, vocês precisam cumprir os mandamentos. Aí o doutor da lei diz, eu sei quais são os mandamentos. Os mandamentos são 2. O primeiro e mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, tão importante quanto o primeiro, é amar o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse, então vai e pratica isso. Vocês entenderam? Entenderam? A que está atrelado herdar a vida eterna? Amar a Deus e se importar com as pessoas. O resto, irmão, é conversa, é coisa que a gente inventa para se manter crente, para saciar o nosso ego religioso, as nossas manias de campanha, de coisa esquisita. Você quer resolver a sua vida? Ama a Deus acima de qualquer coisa e se torne um favor de Deus na vida de alguém. Está resolvido o problema. Ou nós somos mais do que um doutor da lei? Imagina. Aí Jesus diz, faz isso. Aí o doutor da lei provoca Jesus. Tá, mas como eu vou saber qual é o meu próximo? Aí Jesus diz assim, funciona assim, ó. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Foi assaltado, açoitado, surraram o miserável, materam até matar, jogaram pelo chão. E de repente, vindo de lá para cá, um sacerdote olhou e passou de largo, né? Religioso, passa de largo dizendo, isso não me diz respeito, né? Que cada um cuide da sua vida, eu já sofro muito, já consegui enxergar, por que eu preciso? Não devo nada. E passou de largo e não se importou. E vindo um levita, viu. A Bíblia diz que o sacerdote o viu e passou de largo. O levita o viu e passou de largo. O sacerdote, com relação à estrutura do templo, o levita, princípio de adoração. Sabe qual é o levita? É aquele que passa por um cara miserável e diz assim, ó, vou levar o seu nome, vou colocar na urna de oração e vou orar para você, viu? Fica por aí que vai dar tudo certo. Só isso é o empenho. Mas passando o samaritano, viu, se importou, se incomodou, se moveu, desceu até ele, pegou o azeite, deitou nas feridas, levou o cara para a estrebaria lá e ainda disse assim, ó, e se faltar alguma coisa, eu vou deixar pago aqui metade do serviço e se faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu pago o restante. Percebe? A pessoa que tem realmente coração voluntário, ele não só se importa, mas ele paga para o negócio funcionar. Então pode ser que você não faça muito, mas pelo menos dizime e oferta para o negócio funcionar. É simples assim. Você já está fazendo uma grande obra. Percebe? Você já está fazendo uma grande obra. Simples assim. E não precisa falar mais nada. A sua participação de alguma forma é importante. Quando vem Melquisedeque,
oferece pão e vinho. A Santa Ceia está conectada. Veja, Abraão vem de uma grande batalha contra o rei de Sodoma. Ele está em vitória. Agora ele está abrindo mão, porque a vitória dele sobre o rei de Sodoma e o reconhecimento dele no altar, dizimando e dizendo, não, é sobrenatural, o Deus Altíssimo que está nesse homem, nessa figura emblemática, é sobrenatural. Assim deu a Abraão o direito de ser conectado à terra da promessa, Gênesis 15. Percebe? Então, se nós formos colocar isso em linguagem prática, geralmente depois de uma grande batalha e vitória, a sua atitude de adoração e oferta abre mão para uma terra prometida. O problema é que algumas pessoas vêm de muita vitória, mas não agradecem nada por essa vitória. Vêm de grandes livramentos, mas não atribuem louvor, adoração e reconhecimento nenhum no altar. Mas aqueles que veem vitória e na ceia, e na mesa, e na comunhão, reconhece, serve, faz, e oferta, e abre-se uma porta para uma terra prometida. Tem alguém aí? Diga graças a Deus. 7. Também ainda, Melquisedeque, assim como Abraão, que lhe reconheceu com generosidade, 8, perdão, foi feito também Melquisedeque semelhante a Cristo, semelhante ao Filho de Deus, porque o texto diz que ele permaneceu, então não ficou perdido, quer dizer, não ficou desfeito, não ficou sem memória. Cristo, ele é a palavra que fica e permanece para sempre. Tudo bem até aqui? Diga graças a Deus. Ok, bom, resumindo então, a vitória de Abraão sobre a batalha de Gênesis 14, o seu reconhecimento do sacerdócio em Melquisedeque, do Deus Altíssimo, a sua gratidão, sua oferta e o seu culto, deram a eles, Gênesis 15, o direito de seguir e entrar na terra. Agora, sobrenaturalmente, a descendência de Melquisedeque, essa condição cananeu, essa condição de Cã, essa origem de, uma palavra que está me faltando aqui, de Jebus, a capital dos cananeus. Veja que havia uma maldição que pesava sobre a origem da casa de Melquisedeque. E essa maldição que pesava sobre essa casa é uma maldição de escravidão sexual. Nós estamos falando do filho incestuoso. Gênesis 9, temos um relato, o filho incestuoso de Ló com sua primogênita e toda a vergonha que acontece depois, e toda a origem em Moabe, depois a vergonha de Canaã, depois a maldição da nudez. Enfim, existe toda uma expressão de vergonha. Quando Melquisedeque chega e vem sobre Abraão, que estava com uma carga de bênção e favor, ele reconhece em Abraão que a força da bênção e do favor de Deus em gerações que estava nele era mais forte do que a maldição que Noé colocou no neto, Canaã. Vocês estão entendendo ou não está difícil? É porque é o seguinte, você tem que ler a Bíblia, senão você não pega não, cara. Tem que ler. Então eu vou falar de novo. A maldição que Noé liberou sobre o neto, por causa da nudez que foi descoberta, e amaldiçoou Canaã 3 vezes, Gênesis 9, 22. Então agora, quando Melquisedeque vem a Abraão, ele vem dizendo, em você está o elo de conexão de todas as gerações, porque Deus disse que através de você seriam benditas todas as nações da terra. Então eu venho buscar o seu favor. Cristo veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas havia uma esperança lá atrás, pela vida de Abraão, pelo pão e vinho, lá do sacerdócio Melquisedeque, que deu a Cristo legitimidade lá na frente para nos reconciliar com Deus. Deus nunca perdeu o controle de nada. Ah, meu Deus, alguém pode glorificar o Senhor por isso? Sempre no controle absoluto de tudo, e a Ele seja a glória para sempre. Diga graças a Deus. Aleluia. Abraão vinha em vitória, e a cada vitória, sobre cada batalha que Abraão tinha como triunfo,
ele garantia vida e vitória sobre os seus filhos e sobre a sua geração. E aqui vem uma das frases que nós gostamos muito de dizer, eu e minha esposa: todas as lutas que você vencer hoje, os teus filhos não terão que lutar amanhã. Eu vou falar de novo. Ah, meu Deus. Todas as lutas que você vencer hoje, os teus filhos não terão que lutá-las amanhã. E em Abraão se tornavam a cada dia bendita as nações de toda a terra. Diga graças a Deus. Profeticamente, de Gênesis 14 para Gênesis 15, a antiga e a nova aliança vão sendo construídas, vão sendo conectadas, e através de Melquisedeque por Abraão, e toda a expectativa que havia sobre a primogenitura ou primeiro, ia se estabelecendo o sacerdócio universal que Deus tinha como expectativa que pudesse acontecer e manifestar tudo isso, para que se pudesse manifestar uma coisa só. Gênesis 3 e 15, a semente da mulher. E já nós vamos chegar lá. Quando Melquisedeque nasce e surge na história, surge com ele a bênção da primogenitura. E somente os primogênitos é que poderiam, sobre eles efetivamente, perpetuar a bênção do sacerdócio universal. Porém, a Bíblia diz que há um desprezo a Israel como nação, como toda a coletividade das tribos despreza. Deus concentra a intenção universal da primogenitura sobre a tribo de Levi. Porém, a Bíblia diz que Levi também não consegue levar adiante. Deus estabelece o nazireado. E aí você descobre o que Sansão, Samuel, João Batista e Jesus têm em comum. O que Sansão, Samuel, João Batista e Jesus têm em comum? Primeiro, todos eles foram filhos gerados por sacrifício de louvor. Segundo, todos eles foram gerados para que se redescobrisse o sacerdócio de Melquisedeque. Terceiro, todos eles foram gerados a partir de ventre estéril. Sabe quando começa dizendo Melquisedeque sem pai, sem mãe, não sabe de onde vem nem qual é o seu fim? Pois é, continuava a manifestação desse sacerdócio de um ventre impossível, incapaz de gerar, sem começo, sem final, mas que ali se manifestava o propósito de Deus. O que isto significa? Significa que foram filhos gerados não pelo potencial do sistema religioso comum sacerdotal, mas porque Deus estava dizendo: eu estou controlando todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, às vezes você olha aqui de forma terrena, rapaz, meu Deus, Jesus, o que está mudando no microfone, gente? Está muito ruim, pior que não dá nem para editar, está muito ruim aqui em cima, Deus me livre. Vamos lá, e compromete o raciocínio da gente. Presta atenção, o que está acontecendo? Deus está trabalhando, e Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Deus está gerando o seu favor nação após nação. Às vezes você olha naturalmente aqui embaixo, e você não consegue ver recursos na terra. Você não consegue ver recursos das mãos dos homens. Você não consegue ver recursos do favor ou do braço da instituição ou de qualquer outro indivíduo que possa lhe favorecer na promessa. Porque quando você não consegue ver que o cumprimento da promessa vem aqui de baixo, é porque o cumprimento da promessa virá de onde a promessa saiu, de onde a promessa veio, virá de cima. E a Deus seja a glória para sempre. Quantos podem aplaudir a Jesus? Diga graças a Deus por isso.
assim vai se construindo um ambiente, e assim vai se construindo o bastidor, ou os bastidores, para a manifestação da única semente. Para a manifestação da única semente, que era a semente da mulher, que deveria manifestar o propósito de Deus, que era o próprio Cristo. Qual era o propósito de Deus? Qual era o propósito de Deus através de Israel? Manifestar luz para os povos. Manifestar a glória de Deus entre os homens na terra. Esse era o propósito. Mas Israel falha. Só que porque a nação como um todo falhou, não significa que Deus iria perder a semente. Mas ele manteve a semente em segredo, geração após geração, em estratégia após estratégia, em povos após povos, no mistério da primogenitura, depois do Levítico, depois do Nazireado, depois dos ventres estéreis que vão surgindo, e a provisão de Deus, dando início somente nele, com fonte nele, com origem nele, com foco nele, porque tudo é dele, por ele, para a glória dele. Ele precisava conservar e guardar a manifestação da mulher, que iria então, como semente profética, manifestar a pessoa de Cristo Jesus. Diga graças a Deus. E aí a gente pergunta assim, que mulher é essa? Abra sua Bíblia um pouquinho no livro Evangelho de Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. E vá no versículo de número 8 agora. Lucas capítulo de número 2, versículo de número 8. Você encontrou? Diga graças a Deus. Vou fazer um resumo rápido. Olha aqui para mim, por favor. Sacerdócio de Melquisedeque, sem pai e sem mãe, sem começo nem fim. Veio Abraão, que tinha a bênção das nações. Percebe como Deus, ele reconhece a autoridade. Então ele, através de Abraão, gerou a promessa e a expectativa de todas as nações que lá na frente estariam conectadas em Abraão. Judeus, gentios. Melquisedeque vem de uma família baixo a uma herança maldita, geracional, porém temente ao Deus Altíssimo. Vem a Abraão porque reconhece que ele é quem abençoa. O menor, abençoado pelo maior. Vem e com pão e vinho sinaliza um processo de reconciliação, comunhão, perdão, restituição. Nesse processo, sobrenaturalmente, as duas alianças estão já conectadas através de Abraão. Ele em vitória no reconhecimento do seu culto ao dizimar, ele tem o direito de acesso à terra prometida. Esse sacerdócio precisa estar sobre todo o primeiro, ou todo o princípio, ou todo o primogênito, que é comprometido, que se estabelece nos Levíticos, que é comprometido, que vem através do nazireado, que passa pelos ventres estéreis, procurando a mulher que manifestaria a semente, e que o sacerdócio, então, pudesse vir sem pai nem mãe, ou sem começo e nem fim, e o sinal seria sobre a mesa pão e vinho, Cristo. Ok? Até aqui? Lucas capítulo 2, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal:
achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Bendito seja o nome do Senhor. Um texto para alguns natalino, para outros, que mais a gente tem? Para onde a gente vai? Veja que a semente da mulher precisava ser revelada. E esta mulher recebe pelo menos 3. Nós precisamos ler essa mulher em 3 planos diferentes. Quando uma mulher está preparada para gerar uma criança, quando o seu corpo entra em atividade e o seu corpo está sendo tocado e está ativo para receber a semente do homem, é mais do que prazer. Porque quando um corpo é tocado e recebe semente, o corpo da mulher recebe a informação que agora ela vai gerar e ela precisa se organizar para produzir e manifestar uma descendência. E a mulher recebe informação e o seu corpo é preparado para isso. Agora Jesus, quando ele menciona algo a esse respeito, ele diz algo no mínimo curioso. Olha João capítulo 16, versículo 21. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 16, versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Veja, por que ele segue dizendo criança, a criança, e por que ele não termina dizendo, mas depois que nasceu uma criança? Não, ele é enfático dizendo, nasceu um homem no mundo. E esta semente, ela aponta com propósito para aquele que deveria manifestar a salvação sobre todos. E quando isso acontece, Jesus está falando de quem? Ele está falando de sua mãe, ele está falando de Maria. E quando você lê na Bíblia a palavra mulher, e aí você vai entender, e eu lamento que algumas pessoas não conseguem valorizar o que é ser igreja. Quando a palavra mulher surge na Bíblia, ela aponta para a igreja. Aonde está a manifestação da semente? Através da igreja. Cristo se manifesta através da igreja. Quando você lê a palavra mulher, dependendo do contexto, do pano histórico que você tem por trás, você pode estar em algum momento falando ou sobre Israel, ou sobre Maria, ou sobre a igreja. Mas tudo aponta para a manifestação da semente. O Antigo Testamento é um grande ato profético, complexo, gestacional, ao longo da história, de dores de parto e de complicação até em momentos do parto, para que Cristo pudesse ser gerado. Aleluia! Jesus está dizendo, olha, sente a tristeza, a dor, o desconforto, mas depois tem paz e prazer, porque a semente nasceu. Você sabe que todas as vezes que você e eu estamos vivendo o sonho de Deus, que todas as vezes que você e eu, preste atenção, estamos desfrutando a promessa do Senhor, o diabo não vai abrir mão, ele não vai deixar barato, ele vai criar alguma circunstância, ele vai criar algum problema, ele vai criar de alguma forma um ambiente de terror e de impedimento e de confronto e de resistência e de tentar parar e te deter, e frustrar seus filhos, frustrar sua casa, frustrar seu casamento, porque através da sua vida está sendo manifesto a semente da mulher, que é Cristo, que vai fluir através da sua casa, que vai fluir através da sua família, que vai fluir através daquilo que Deus lhe confiou. O diabo não vai deixar barato.
Quer ver que coisa interessante? Livro do Apocalipse, capítulo de número 12. Se você puder abrir a Bíblia. Livro do Apocalipse, capítulo de número 12, versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Apocalipse, capítulo de número 12. Versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Você precisa ler isso agora do ponto de vista espiritual em 3 tempos. Porque ao mesmo tempo que falamos de Israel, também falamos no mesmo tempo de Maria e ao mesmo tempo falamos da igreja. Então, veja que tudo está conectado. Jesus é o ontem, Jesus é o hoje e Jesus é o amanhã. Não é só uma força de expressão que diz que ele pode tudo em qualquer tempo. É porque ele estava lá. O verbo estava no ontem, o verbo está no hoje e o verbo estará no amanhã. Você está entendendo até aqui? Diga glória a Deus. O verbo esteve no ontem, no sacerdócio de Melquisedeque. O verbo esteve no hoje, da manifestação do verbo de Deus que habitou entre nós. E o verbo estará amanhã, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ressuscitado em glória, em poder, em autoridade. Diga glória a Deus por isso. Só que em todo tempo o diabo vai dar um jeito de frustrar a manifestação do propósito. Olha Apocalipse capítulo 12, versículo 1. E viu-se um sinal grande no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Esse versículo 21 aqui, ele vai longe. Aqui está a igreja, uma mulher vestida de sol, brilha com a justiça do Deus que ela adora, tem a lua debaixo dos seus pés, é o luzeiro, é o Lúcifer, é aquela que detém Satanás debaixo dos seus pés, e tem uma coroa com 12 pedras, porque a sua atitude, o seu perfil, a sua postura, a sua manifestação sempre será apostólica. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode ver isso em Israel, você pode ver isso em Maria, você pode ver isso através da igreja. Israel pelas tribos, Maria, Cristo, discípulos, igreja, manifestação do sacerdócio dele. Versículo de número 2: e estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. No sacerdócio de Melquisedeque, Deus chamou a Israel para manifestar a luz, e Maria foi cheia do Espírito Santo para manifestar a luz, e a igreja está cheia de Jesus para manifestar a luz. Vós sois a luz do mundo. Ah, meu Deus! Está tudo conectado. Pelo amor de Deus, a gente não pode parar nesse processo. Ele conta conosco em manifestar essa luz, a luz de Deus. Vós sois a luz do mundo. Versículo de número 3, agora que você pegou, já que você entendeu que está tudo conectado, então vamos lá. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 70 diademas. Querido, quando Jesus estava para nascer, assim como quando Abraão precisou enfrentar o rei e a matança de Sodoma, assim como a manifestação de Cristo através de Maria, e assim como a manifestação de Cristo através da igreja, você acha que o diabo vai deixar as coisas assim tão fáceis? É por isso a resistência, é por isso a movimentação, é por isso a movimentação exagerada do mundo espiritual e de tudo aquilo que se levanta para tentar frustrar, parar. Gente, o diabo não deixa por menos. Ele vai querer nos confundir, nos entristecer, nos angustiar, nos tumultuar. Ele vai permitir que algumas pessoas que são altares dele o sirva para nos atribular e para nos entristecer. Há uma movimentação no céu, na terra. Há um dragão irado trabalhando, se movendo. Versículo de número 4: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela luz, lhe tragasse o filho. Foi assim no Antigo Testamento. O dragão se moveu, o diabo estava lá e de alguma forma tentou parar para que o sacerdócio levítico, nazireado, os úteros que estavam
estavam estéreis não manifestassem a Cristo, mas ele perdeu. Assim também foi com Maria, e assim também será com a igreja. É por isso que quando eu e você estamos prestes a viver o melhor tempo da nossa vida, que quem vem para fazer o parto é quem colocou em nós a promessa. Diga alguma coisa. Meu Deus. E o dragão parou diante da mulher para tentar pegar o filho, para tragar o filho, mas não conseguiu, porque a mulher deu à luz, e deu à luz a um filho homem. Autoridade, a semente da mulher, que há de reger as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Meu Deus, tem alguém aí? Diga graças a Deus. Você acha que Deus vai permitir, depois de tanto sofrimento e batalha, depois de tanta esperança e fé, quanta gente parou, voltou atrás, desistiu, e você está aqui? Ele vai vir, Ele vai garantir que isso nasça. Salmo de número 22, versículo de número 9. Salmo de número 22, versículo 9, salmo profético, messiânico, o sofrimento do Messias, mas ele triunfa porque é Deus quem está ali junto de quem? Junto da mulher, seja ela Israel, fosse ela Maria, se tornasse ela depois a igreja, mas ele estaria ali para garantir a manifestação e o nascimento do propósito. De repente a gente tem uma oração em Salmo 22 e 9, mas tu eis o que me tiraste do ventre, porque Satanás não vai fazer seu parto, é Deus quem vai fazer esse parto, rapaz, é Deus quem vai pegar essa promessa e vai tirar e vai manifestar através da sua vida. Só quem acredita em profecia, diga alguma coisa. Meu Deus, mais profecia do que isso. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou parir essa promessa através da sua vida, vou tirá-la com as minhas mãos e vou manifestá-la com as minhas mãos. Tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando ainda no seio da minha mãe. Sobre ti fui lançado, desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Salmo de número 71, versículo de número 6. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre da minha mãe. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe, e o meu louvor será para ti constantemente. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 49. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 49, versículos 1 e 2. O Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome e fez a minha boca como uma espada aguda. Ele é o verbo, ele é a palavra de Deus, ele é a manifestação de Deus. Com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E Herodes tentava procurar o menino para o matar, mas não podia encontrar, porque Deus o escondeu. Aleluia! E aí então, quando você lê Lucas capítulo 2, versículo 8, tudo faz sentido. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória
glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, eu vou traduzir o que o anjo disse aqui, ó: fiquem tranquilos, não tenham medo, acabamos de parir o menino. Há uma grande notícia, de grande alegria para todo o povo. A cidade de Davi nasceu um Salvador, e este é o sinal. A gente pariu, limpou, deu banho, enrolou em panos e deixou deitado numa manjedoura. Pelo amor de Deus! Por que não foi José dar a notícia? Porque José é carpinteiro, não é parteiro. Não põe em sangue e não toca a mão em mulher. Quem é que faz o parto? Quem é que tira o menino? Quem é que limpa o menino? Quem é que enrola o menino nos panos? Quem é que põe o menino na manjedoura? Deus vai cuidar de tudo, do começo ao fim. Só quem? Não vou falar mais nada. Não vou falar nada não. Meu Deus do céu. Se fosse o jogo do Cruzeiro, do Atlético, você estava rolando nesse negócio. Levanta a mão lá em cima. Aplauda o Senhor. Ele é Deus de promessa. Sabe qual é o meu desespero? Fazer corrente de sal, rosa vermelha, mergulho de Naamã, campanha de 18 quinta-feiras, a unção profética, o talit de Jerusalém, o chofar do mistério, o quepá da oração. Tudo quanto é elemento, mas conhecer aqui, não. Não. É só a unção que passa. Pastor Rafael ministrou. É só a unção que passa, mas a unção que fica. Você não vai ficar envergonhado com a sua casa. Você não vai ficar envergonhado com a sua família. Há uma esperança através daquilo que foi gerado através de você. E ainda que o diabo tente frustrar a manifestação do propósito que Deus colocou em você, Ele vai estar lá no momento mais importante da manifestação da promessa. Vai tirar, vai limpar, vai enrolar e vai dar notícia dizendo: nasceu, conforme eu prometi, nasceu. Santo dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o lugar secreto. Você vai viver os sonhos de Deus. Fique de pé, recebe essa palavra. Você vai viver os sonhos de Deus para a sua vida. Eu abençoo a sua vida com esta palavra no nome de Jesus. Se Deus conseguiu administrar o sacerdócio de Melquisedeque, se Deus conseguiu passar por primogênitos, levitas, nazireados, úteros, inválidos e desenganados, se Deus esteve presente a cada minuto da história, não é a sua história. Calma, rapaz, você só tem 40 anos, você só tem 70, você só tem 60, é muito pouco, fica tranquilo. Deus está no controle desse tempo. Deus está no controle desse tempo, calma. Ele vai controlar a sua vida, Ele vai controlar a sua casa, Ele vai controlar a sua família, Ele vai tocar os teus filhos, Ele vai tocar o seu negócio, a sua companhia, calma. Vai se manifestar a semente da mulher através de você. Aleluia. Coloque as duas mãos no seu coração, feche os teus olhos. Em nome de Jesus, eu dou ordem ao mundo espiritual. Satanás, tu perdeste. Em nome de Jesus, feche os teus olhos e ore. O sangue de Jesus nos garante vitória. Em nome de Jesus,
nenhuma arma forjada contra a sua vida vai prosperar. Em nome de Jesus, caia por terra agora toda palavra maldita contra a sua vida. Em nome de Jesus, toda atitude de inveja caia por terra agora, no nome de Jesus. Toda resistência do inferno, toda ação de demônios, toda ação do inferno que quer parar, frustrar, deter, eu estou quebrando agora, no nome de Jesus. Irá se manifestar através de você todo o propósito de Deus para a sua vida. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você que está assistindo pela internet, receba esta palavra sobre a sua vida agora. Eu abençoo a sua história, eu abençoo o seu começo e o seu fim. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Ele não perde o controle de nada. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. Ele vai ser o amanhã e o eternamente. E Ele vai garantir que todo o propósito apareça. Eu abençoo a sua vida no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Quantos podem aplaudir a Jesus com alegria?